Número 3. Weiwei Gombal na Indonésia. Há um fantasma que protege as crianças de pais negligentes. Weiwei Gombal é uma velha enrugada com presas e seios que pendem até os joelhos. Quando ela era humana, era casada e ela e seu marido queriam ter filhos. Após tentativas, o marido constatou a infertilidade dela. Ele ficou frustrado e a negligenciou. Ele a deixava por longos períodos e ela se sentia miserável. Um dia, ela seguiu o marido enquanto ele saía de casa. Ela o pegou traindo-a. Ela ficou tão furiosa que o matou. Seus vizinhos descobriram o que aconteceu e a assediaram até que ela morreu por suicídio. Quando ela morreu, seu espírito voltou como o Weiwei Gombal. Ela vaga pela Indonésia à noite, procurando crianças para sequestrar e aparentemente tratar com carinho. Embora pareça doce que ela queira proteger as crianças, o que ela faz com elas não é fofo. Quando ela captura crianças, ela as esconde atrás de seus seios para mantê-las seguras. Ela os obriga a mamar em seus seios velhos e enrugados e os alimenta com fezes humanas. Ela também espalha lama sobre seus corpos e diz a eles que estão vestindo roupas caras. A Weiwei Gombal quer assustar os pais, pede para irem ao hospital e fazê-los perceber quando estão sendo negligentes com seus filhos. Uma vez que os pais se arrependem, ela devolverá as crianças ilesas. Em outra versão da lenda, ela convence os pais de que as crianças estão mal comportadas. Uma vez que os pais abandonem as crianças, ela irá surgir e levá-las. Essas histórias de Weiwei Gombal assustam as crianças a voltarem para casa antes do anoitecer. Weiwei Gombal é tão presente na sociedade indonésia que ela tem sido culpada em casos modernos de crianças desaparecidas no trabalho. Se perguntando quem fez isso, procurou por ele por horas. Um dos buscadores orou e então o menino desaparecido saiu de um arbusto atordoado. Pensaram que Weiwei Gombal o havia sequestrado. Em 2014, uma notícia de Java Kelantan, Indonésia, culpou sutiãs encontrados em um varal pelo Weiwei Gombal. Alguém encontrou 18 sutiãs grandes pendurados em um varal. Essa foi a segunda vez que sutiãs foram encontrados. No entanto, nunca foi encontrada nenhuma evidência definitiva de que o Weiwei Gombal exista. Mas ela ainda assusta pais e crianças indonésios da mesma forma. 2. Duendes. Histórias sobre duendes são contadas na América Latina, Filipinas, Espanha e Portugal. Essas criaturas semelhantes a elfos, ou goblins, têm cerca de 2 pés de altura e usam chapéus grandes. Em Portugal, os duendes atraem crianças pequenas para a floresta e as fazem se perder para que nunca possam retornar para casa. Histórias são contadas para impedir que crianças entrem na floresta. Em Belize, Tata Duende é um velho duende assustador com pés ao contrário e sem polegares. Ela usa um grande chapéu vermelho e geralmente carrega um grande bastão, ou um facão. Ele atrai crianças à selva para faltarem aula ou cuidarem de animais. Essas crianças nunca mais são vistas. 3. Ele causa estragos em fazendas e casas. Tata Duende se destaca por seu assobio e santamente se aproxima de milhares. Se parecer que o assobio dele está por perto, ele está fisicamente muito longe. Seu assobio parece distante. Tenha cuidado porque ele está por perto. Se alguém imita o assobio dele, ele fica bravo e pode paralisar o imitador. Porque Tatati um dia ficou sem polegares, ele tenta roubar os polegares das pessoas que encontra mordendo-os. Logo escondem os polegares ao vê-lo. Caçadores não entram na selva às sextas-feiras, porque se um dia Tatá vê caçadores com armas, ele cortará suas cabeças e usará suas cabeças como decorações ao redor de sua casa.
Tatat um dia pode viver nas florestas e cavernas, sob rochas e até mesmo em sua própria casa. Um dia é nossa culpa pela desgraça geral. Se um dia passar pela casa deles, serás torturado. No México e no sudoeste americano, duendes vivem dentro das paredes das casas, e eles adoram as paredes dos quartos de crianças pequenas. Eles tentarão cortar as unhas dos pés das crianças, mas geralmente acabam tirando o dedo inteiro. Duendes também negociam com os pais para levar seus filhos e comê-los. Na Espanha, durante o século XVI, havia uma lei que permitia a qualquer um abandonar sua casa quando percebessem que estava cheia de duendes. Duendes, acredita-se, são as únicas criaturas capazes de comer crianças e são almas de bebês falecidos antes do batismo. Outros dizem que são apenas espíritos malignos. Na história do sudoeste americano, Juanito Moran, 9 anos, sentia ciúmes da irmã menor. Ele tinha sido filho único por 9 anos e recebia toda a atenção de seus pais. Mas quando sua irmã Terezinha nasceu, ela recebeu elogios, e isso deixou Juanito furioso. Juanito tinha a tarefa de jogar as fraldas sujas da irmã no lixo externo. Em uma viagem, ouviu vozes na cabeça. Eles disseram: ela está arruinando tudo. Tudo era melhor antes dela chegar. Aposto que seus pais nem te amam mais. Eles agora amam a Terezinha. Juanito começou a se perguntar se seus pais ainda o amavam. Juanito passou a detestar sua irmã. Ele era cruel com ela. Um dia, as vozes em sua mente disseram: podemos fazê-la sumir, sabe? Disseram que, após ela partir, ele voltaria a ser o preferido dos pais. As vozes disseram que tudo o que ele tinha que fazer era dizer sim. Então Juanito disse sim. Assim que ele fez isso, sua mãe gritou. Juanito correu para o quarto da sua irmãzinha e viu sua mãe chorando. Sua mãe relatou que Juanito chorava no chão, enquanto seu pai socava a parede. Sua mãe disse que duendes com olhos vermelhos e pele verde saíram das paredes e levaram o bebê. 10 anos depois, Juanito acordou no meio da noite com sons de arranhões em suas paredes. Ele perguntou quem estava lá, mas não obteve uma resposta. Então ele voltou a dormir. Despertou novamente com barulhos de arranhões, desta vez no chão. Ele acendeu a lâmpada e não viu nada de incomum. Ele voltou a dormir e acordou novamente mais tarde, desta vez para a voz de uma criança dizendo: Juanito, você está acordado? Ele se assustou e pulou da cama. Ele podia ver a silhueta de uma criança na cama, apesar do escuro. Ele acendeu a lâmpada e viu uma menina com pele verde e olhos vermelhos. Ele questionou sobre o que ela era. Ela não respondeu de primeira. Em vez disso, ela olhou para ele e sorriu. Finalmente ela disse que estava procurando por ele há muito tempo. Ela disse que era sua irmã Terezinha. Ela disse que Juanito a entregou aos duendes e eles a transformaram em uma. Terezinha queria brincar com seu irmão. Juanito Morin. Juanito nunca mais foi visto. Número 1. O Yeriti. Inuit é um termo amplo para os povos indígenas que vivem no norte do Canadá, Groenlândia e Alasca. A terra natal dos Inuit agora é chamada de Ártico. Na mitologia Inuit no Ártico, existe um bicho-papão chamado Yeriti, mas se houver apenas um deles é chamado de Yerak. Os Yeriti são metamorfos que geralmente aparecem como parte caribu, parte humano. Nesta forma, eles têm focinhos que usam peles de caribu. Os olhos e as bocas das criaturas são verticais, então eles piscam e falam de lado. Mas eles podem assumir qualquer forma que escolherem, incluindo um humano. Em qualquer forma, eles têm olhos vermelhos. Segundo a lenda, o Yeriti vive entre dois mundos. Não está totalmente no nosso mundo, nem totalmente em outro.
Os Irites são evasivos. São geralmente visíveis pelo canto do olho. Os Irites sequestram crianças, escondem-nas e as abandonam. Se as crianças os convencerem a deixá-las ir, elas podem usar um Inukshuk para encontrar o caminho de casa. Os Irites tentam confundir caçadores e viajantes habilidosos para que eles se tornem uma causa perdida. Perdidos. Acredita-se que os Irites visam manter pessoas longe do seu território. As pessoas que encontram um Irite ouvem uma bela canção e depois perdem a memória de seu encontro com ele. Numerosos avistamentos de caribus ocorreram na Baía de Freedman, no Nunavut, Canadá. Uma vez um casal chamado Boat e Ugu estava caçando por lá. Eram navegadores experientes que já tinham ido lá, mas se sentiram desorientados de repente. Eles avistavam o acampamento com seus filhos à distância, mas precisaram seguir uma trilha para retornar ao acampamento. Quando voltaram ao acampamento, viram um urso polar circulando o acampamento, observando as crianças para a próxima refeição. Boat e Ugu acharam que era obra de um Iraque. Anciãos evitam os Inuit perto da Baía de Freedman, temendo que estejam no Iraque. Antigamente, a chegada do Irite assustava os Inuit. Os Inuit jogavam peles de foca ao ar para assustar o Irite. O Irite pensaria que os Inuit estavam jogando pedras ao ar e que eles eram super fortes, então eles fugiriam. Os Inuit do sul e do norte de Baffin acreditam que o Irite eram pessoas que perseguiram jogos muito ao norte e ficaram presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Alguns afirmam que o Irite originou-se de Hag Shia, que diferenciavam apenas entre humanos e não humanos, e tiveram 9 filhos. Ainda assim não posso afirmar com certeza. Seu pai estava bravo porque ela não queria se casar e disse a ela que seu cachorro de estimação seria seu marido. A mulher e o cachorro foram viver sozinhos em uma ilha juntos. Quando a comida escasseava, o cachorro procurava o pai da mulher para obter mais. Ela engravidou e teve 9 filhotes. Devido aos filhotes, o cachorro buscava comida mais do que o usual. O pai foi até a ilha para ver por que eles precisavam de tanta comida, e ele descobriu os filhotes. O pai estava furioso. Na próxima vez que o cachorro veio por comida, deu-lhe pedras pesadas. O cachorro, tentando retornar à mulher, caiu no gelo devido ao peso das pedras e se afogou. Então os filhotes tiveram que buscar comida sozinhos. De alguma forma, alguns dos filhotes se transformaram em humanos e outros no Irite. 3 se tornaram Inuites e viajaram para o sul com arcos e flechas. Outros 3 filhotes se transformaram em pessoas brancas, e eles foram enviados em um barco feito da sola de uma bota. Eles deveriam voltar com um navio maior. Os 3 últimos filhotes viraram Irite com ótima visão e capazes de se tornarem invisíveis. Apenas xamãs têm o poder de vê-los. Disse que os Irite foram os primeiros a retornar à ilha e que espíritos de mortos às vezes regressam, como no Iraque. Hoje ensinamos as crianças sobre os Irite para prevenir perigos. Além disso, na mitologia Inuit existe um bicho-papão chamado Quailupilelec. Ela é parte humana, parte monstro com pele escamosa e irregular e vive no Oceano Ártico. Ela tem barbatanas na cabeça, costas e tronco. As mãos dela são palmadas e ela cheira a enxofre. Ela agarra crianças da margem, mas elas não têm permissão para estar lá. Ela também leva crianças que não ouvem seus pais ou idosos. Pessoas na margem ouvirão zumbidos, sinal de sua proximidade. O zumbido atrai as crianças para perto da água para que ela possa agarrá-las. Lendas afirmam que ela devora crianças. Outros dizem que ela traz as crianças. Se ela levar as crianças à caverna subaquática, as colocará sob um feitiço de sono.
De qualquer forma, ela come ou guarda as crianças porque isso a mantém jovem. A história ensina as crianças a evitar o gelo e a água. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, não se esqueça de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu este canal, veja também nosso outro canal, Criminosamente Listado. Temos mais de 325 vídeos de histórias de crimes estranhos e reais. Encontre-o em youtube.com Criminally Listed. Temos um podcast sobre casos solucionados, Criminosamente Listado Presents into the Killing. Ele está disponível no costureiro Spotify, Amazon Music e em todos os lugares com ótimos podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Criminalmente Listado.